Mostrar aqui pra vocês, gente, as carretas que vem ali, ó. Valor demais aí, viu? Jamaica tá ali filmando, ó. Caminhoneiro aí, ó. Galera do rodocação aí, ó. Jamaica. Puxando soja. Aí, gente, carreta Eita, grande, demais. gente. Lá vem outra ali mais atrás. Ó, 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 ó o Jamaica pulando de alegria. Ó a outra aí, ó. descendo aí, gente, ó. Vem uma descendo e vem uma subindo, olha. Rápido. Olha aí, ó. Ali. Olha, gente, lá vem ela, gente. Olha essa daí. Nossa, beirando. É só ainda não. Aí, gente.